Pregador da noite, o pastor Diogo, amém? Aleluias. Tu és santo, Senhor. Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Como está o teu coração nessa noite? Vamos entregar a nossa presença a Ele. Vamos dar aquilo que pertence a Ele, a nossa oração. O som que ecoa do nosso corpo, as palavras, o significado de tudo. Fomos chamados para um tempo de guerra, um tempo diferente, um tempo que às vezes nós não acessamos e não conhecemos como deveríamos conhecer, porque às vezes somos pegos em algumas coisas que nós já estamos acostumados, e o excesso das atribulações, às vezes, das tribulações, às vezes faz com que nós nos percamos. E Jesus, no capítulo 11 do Evangelho de Cristo, ao qual escreveu o Dr. Lucas, ele ensina algo muito importante. Jesus, ele não ensinou a igreja dele a pregar. Jesus, ele não ensinou a igreja dele a cantar, mas ele ensinou a orar. Jesus era um homem que ele gastava muito tempo de oração. No capítulo 3, ele, depois de ser batizado, a Bíblia diz que ele ora em público. No capítulo 6, a Bíblia diz que ele passa a noite orando, porque ele iria escolher os discípulos dele. No capítulo 9, ele ora mais uma vez, porque tem algo a ser feito ali, é o que ele vai perguntar para as pessoas quem ele é de fato. Às vezes nós não estamos preparados para saber das pessoas quem nós somos. A presença do Senhor está forte aqui, não sei se vocês estão sentindo. Talvez estamos tão contaminados que nós não conseguimos ter a sensibilidade de entender o que está acontecendo à nossa volta, o que está acontecendo dentro de nós. Vamos lá. Por favor, canta alguma coisa aí só para eu poder me recompor aqui. Se coloque de pé, igreja, por favor. Vamos lá. Aleluia. Morte venceste, o vento rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Vamos lá. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Cristo, qual escreveu o apóstolo Lucas. O capítulo é de número 11.
Pega uma toalha para mim ali, fazendo um favor. Aleluias. Glória a Deus, aleluias. Sobre todos Ele é, sobre todos Ele é. Aleluias. Glória a Deus. Vamos lá, igreja. Quem achou, dá um glória a Deus bem forte. Diz assim: certo dia, Jesus estava orando em um determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos seus discípulos. Ele lhe disse: quando vocês orarem, digam: Pai nosso, santificado seja o teu nome. Eu prefiro outro. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Dai-nos cada dia o pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixe cair em tentação. Então lhes disse: tá bom até aqui, vamos até só até o verso de número 4 mesmo. Senhor, esteja conosco, nos dá clareza, entendimento. Continua encarnado em mim, por favor, que nós consigamos compreender esta mensagem em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Vamos lá. Aleluias. Glória a Deus. Jesus, ele mostrava que não era só sobre oração em público, mas ele também fala da importância da oração no secreto. Também ele fala da sua recomposição. Jesus era um homem que ele gastava muito tempo em oração. Ele era um homem que ele resolveu no íntimo dele tirar um tempo de qualidade para ele poder crescer, para ele poder dar a devida resposta. Porque quando nós falamos de oração, nós falamos de conexão com o espiritual. Quando nós falamos de oração, nós falamos de algo que está acima. E às vezes nós não estamos prontos para algumas coisas. Então a oração, ela é crucial. A oração, ela é fundamental para todas as fases e etapas da nossa vida. Você pode ver que todo cristão que começa a pecar, ele para de orar. Você já parou para observar que toda vez que você começa a pecar, toda vez que você começa a dar mole em alguma coisa, a primeira coisa que você faz é fugir do lugar secreto. É fugir da face de Deus, é fugir de você mesmo, porque a oração é quando você faz uma expansão daquilo que está dentro de você. Daqui a pouco eu entro nesse assunto. Então a oração é aquilo que está dentro de nós, é como se nós estivéssemos emanando uma energia. O Pai Nosso é uma meditação. Nós acessamos uma energia de outra dimensão. É Pai Nosso que está no céu. Nós conseguimos agora entrar em uma dimensão do reino, em uma dimensão de luz, em uma dimensão aonde nós conseguimos se conectar com a presença, com o coração. Você já parou para observar o formato da cruz, o que ela simboliza? É a conexão do homem com Deus. É a conexão de Deus com o homem. É a conexão do reino com a terra. Ou seja, ela é tanto transversal quanto horizontal. Ou seja, é nós deixarmos toda essa esfera entrar dentro de nós. Às vezes as pessoas falam assim: vamos fazer a oração do Pai Nosso. E nós, como cristãos, às vezes nós banalizamos essa oração, porque é uma oração que está na placa, ali atrás, nas faixas dos caminhões. Às vezes nós banalizamos por quê? Porque é uma oração que toda religião faz. É uma oração que qualquer grupo de pessoas faz. É uma oração que é feita em uma escola. Mas essa é a ideia. Porque toda vez que nós verbalizamos, toda vez que nós falamos, nós agora estamos falando de entrar em uma atmosfera completamente diferente. Vocês estão comigo? Vamos lá.
Como eu iniciei aqui, ficou difícil. No capítulo 3, Jesus, ele antes de ser batizado ali, ele faz uma oração. Depois de ser batizado, ele faz uma oração. No capítulo 6, ele faz uma oração, porque é a hora que ele está escolhendo os discípulos. Você já parou para observar Jesus orando? Ele escolheu um cara. Jesus errou quando ele escolheu Judas, sim ou não? Não, Judas era fundamental. Judas era crucial para a vida e o ministério de Jesus. Às vezes Deus vai escolher um Judas perto de você só para poder te mudar. Porque às vezes Jesus não vai ter acesso ao coração de Judas. Mas através de Judas, ele vai conseguir tocar em outra pessoa. Tem vezes que Jesus está pedindo para você entregar algo, não é porque ele quer abençoar alguém, é porque ele quer te tratar em alguma coisa. Eu quero que você entenda isso. Às vezes Jesus vai romper ciclos na sua vida para você entender sobre maturidade, para você poder entender sobre crescimento, para você poder entender que você está sendo forjado no fogo. Quantas vezes eu pregava no meu tempo de seminário na congregação, e às vezes eu saía ali, eu sempre tive o costume de perguntar ao meu líder, ao meu mentor, como eu preguei hoje. E muitas das vezes ele dava uma gargalhada e falou: cara, você hoje pregou ruim demais, você se preparou pouco. Você não trouxe vou usar esse termo, a sua espiritualidade, a sua unção estava fraca. E aí o que é que eu faço agora? Eu retrocedo e diz: eu não vou pregar mais porque eu fui criticado? Ou eu resolvo estudar mais? Ou eu resolvo evoluir? Ou eu resolvo crescer? Ou eu resolvo emergir no Espírito de Deus? Porque às vezes nós não estamos preparados. Às vezes nós queremos fazer de qualquer jeito e nós queremos que as pessoas aceitem aquilo que nós estamos entregando. Ora, eu estava ocupado demais. Isso pode ser no seu trabalho também. Você foi chamado para fazer algo com qualidade. Você foi chamado para entregar algo bom. Você foi chamado por Deus. Só que você entrega de qualquer maneira por causa da sua correria. E você quer receber algo à altura. Que as pessoas, elas olhem para você proporcionado à sua ocupação, proporcional à sua correria. Tem alguém aqui comigo? Quando Deus nos chama para a reino, nós temos que olhar. Nós estamos dispostos a ser confrontados. No capítulo 9, a qual eu falei, Jesus, ele fala: quem eu sou para vocês? O próprio Jesus, ele pergunta a opinião daqueles que andavam com ele. Aí um diz: tu és como Elias. Não, eu não estou perguntando o que os outros estão dizendo. Eu estou perguntando como você me vê. Eu estou perguntando o que você acha de mim. É quando Pedro recebe uma grande revelação e diz: tu és o Messias. Tu és o filho de Pedro. Não foi carne nem sangue que te revelaste, mas foi o Espírito de Deus. Às vezes nós ligamos o botão do eu não estou nem aí para ninguém. Não. Gente, é necessário você entender. É necessário você entender que você precisa ser moldado, reconfigurado. Eu não estou falando por você ser positivado por todas as pessoas. Não estou dizendo sobre você ser qualificado por todos. Você não vai agradar a todos. Se perguntassem para Caifás quem é Jesus, certamente ele iria falar: ele é um charlatão. O próprio Pedro, que um dia disse que Jesus era o Filho de Deus, quando a mulher pergunta para ele: tu não é um daqueles que andam com ele? Ele fala: eu não sou amigo desse charlatão, eu não o conheço. Ele pragueja Jesus. Tem alguém aqui comigo? Quando o Espírito para de revelar para você quem é Jesus de fato, Jesus não passa de uma religião esquecida no teu consciente. Quando o Espírito de Deus para de revelar para você quem Ele é de fato, Jesus se torna um líder esquecido, se torna apenas uma autoridade superior, se torna um grande médium, se torna um Deus distante, se torna um ser irreconhecível. Qualquer coisa que está escrito na Bíblia, em livros, qualquer coisa que um pregador falou um dia, mas não é mais o seu amigo do secreto. Não é mais o seu amigo do particular. Não é mais o Filho do Deus vivo que desceu do céu para poder te purificar de todo o pecado, para poder te alinhar novamente e te colocar pronto para uma guerra. Não é sobre a banalização de nós apenas repetirmos: Pai nosso que está no céu, como está escrito no teu pano de prato, lá naquela cozinha. Não é sobre apenas nós repetirmos um Pai nosso que está no céu, naquela camisa esquecida de uma criança no fundo da gaveta. Não é sobre o Pai nosso que está no céu, escrito no fundo de um livro qualquer, em uma penteadeira empoeirada.
ou numa estante, ou em algo esquecido. Mas é sobre quando você falar, Pai nosso que está no céu, você orar com intenção. Porque as palavras, elas têm sons. Os sons, elas têm cores. As palavras é como se fosse uma parede de realidade que permeia, que transpassa, que alcança todos os ambientes, espaços e lugares. E quando você libera nessa medida, nessa pronunciação, libera um poder. Quando nós falamos Pai Nosso que está no céu, nós estamos falando de uma ressonância química, para que nós acessamos uma quarta dimensão, para que nós acessamos o reino de Deus. O nosso corpo, ele tem uma substância, vou falar a sigla que é mais fácil, chamado DMT, que é usado para fazer uma droga. Esse DMT ele é liberado no nosso cérebro, ele é liberado no nosso rins, no nosso fígado. E toda vez que nós acessamos um lugar de meditação e de concentração, ele vai subindo, porque existem alguns portais aqui no nosso corpo, 4 bem dizer, e 3 aqui do pescoço para cima, que conecta a nossa pineal, conecta a nossa mente com o sagrado, conecta a nossa mente com o reino de Deus, conecta a nossa mente com o próprio Jesus. E quando nós falamos isso com poder, quando nós falamos isso com energia, quando nós liberamos essa palavra com a intenção, nós conseguimos formular essa química e ela vai criando sons, vai criando símbolos e nós conseguimos entrar dentro dessa dimensão. Jesus ele estava ensinando alguns códigos para mudar a nossa vida em palavras simples através dessa oração Pai Nosso que está no céu. Porque é como se fosse um composto químico de sons e palavras, que nós vamos entonando, e na medida que nós vamos entonando, nós vamos entrando dentro dessa dimensão. Tem alguém comigo? Estamos acostumados demais com o natural e o normal. Isso nós já vivemos todo dia. Deus está nos chamando para esse tempo, um tempo de sobrenatural. Eu estou pregando, nós estamos pregando, você está ouvindo aos 4 cantos. Sobre esse tempo que nós precisamos imergir, precisamos mergulhar, precisamos entrar. Precisamos apenas parar de liberar palavras quando estamos na igreja. Um glória a Deus solto da garganta para cima. Um glória a Deus que ecoa apenas das cordas vocais. E começar a trazer uma pronunciação com palavras e intenção. É você saber que você está aqui, plantar os pés, colocar os pés, firmá-los no chão. Trazer um ar para dentro de você. E entender que você está se comunicando com o sagrado. Aprender a desbloquear as camadas ocultas da realidade que nós não acessamos. E nós deixamos apenas para alguns. Aqueles irmãos entranhados em uma vida de oração que quando fala tem até um mau hálito de tanto jejuar. Aqueles irmãos que gastam um tempo de oração, um tempo de vivência aos pés de Jesus. Que gasta tempo lendo a Bíblia porque quer entender esses códigos que o Senhor quer liberar para nós em cada encontro nosso secreto, em cada encontro nosso particular. Tem alguém aqui comigo? Vamos lá. Estudos recentes aí comprovam que sons e palavras conseguem até alterar as moléculas de água. Na medida que você fala, na medida que é tocado, na medida que emana de você, na medida que sai. Toda hora que você sai, as paredes do seu corpo, os seus ossos, eles vibram. Dependendo como você fala e aonde você fala e em qual base estão as coisas, elas tremem. Por exemplo, nós estamos falando através das caixas de som. Eu tive que fechar aqui, porque quando nós falamos, está ecoando, está vibrando, está saindo som. Você consegue entender? Só que o nosso corpo também emana isso o tempo todo. Agora, se palavras fazem isso com moléculas de água, é sabido que o nosso corpo tem de 60% a 70% de água. Amém? Imagina quando nós falamos, nós verbalizamos, nós cremos e temos a intenção de entrar em um reino. O que acontece dentro do nosso corpo? As curas.
quando nós damos um comando, quando nós damos uma ordem, quando nós falamos ao nosso corpo, é sobre nós entrarmos nesse grau de profundidade. Aqui no Pai Nosso que estás no céu, Jesus resolveu codificar verdades em palavras simples, repetindo o que eu falei agora há pouco. E nós apenas achamos que é apenas uma palavra qualquer. Agora imagina você, orando no teu secreto. De repente você se cala. E essas palavras já conhecidas, Pai Nosso que estás nos céus, começa a ecoar no teu ouvido. Começa a ecoar na tua mente, começa a ecoar no teu coração. E você para um pouco. Você entende que não é só palavras, mas você entende que algo está sendo aberto na sua frente. Vamos lá. Pai Nosso que está no céu, a oração do Pai Nosso, ela tem cadências e ritmos. Ou seja, nós vamos triangulando, nós vamos ajustando o nosso ser, ajustando o nosso corpo para aquilo que não está no nosso alcance. E o que realmente significa Pai Nosso que está no céu? O que realmente significa venha a nós o teu reino? Tem alguém aqui comigo? Vamos lá, estou resumindo algumas coisas. Esse Pai Nosso que está no céu não é apenas palavras que falamos, mas é como se fosse uma rede, como se fosse uma teia de aranha, que vai conectando aquilo que é divino com aquilo que é material, com aquilo que é terreno. É como se essas palavras nós fôssemos falando e elas fossem tecendo ali, na medida que nós falamos, não é apenas repetir palavras, mas é fornecendo a energia devida para uma conexão clara diante de Deus. É nós liberarmos as palavras com energia. É nós liberarmos tudo isso que o Senhor está nos pedindo, com a intenção genuína, com a intenção verdadeira. Venha a nós ao teu reino. Não é apenas um reino futuro, um reino distante. Não é apenas um reino que vai acontecer bem longe de nós. É um realizar. É um criar, é um trazer para nós, é um reino. A Bíblia diz, Jesus ele diz, o reino não está nem aqui, nem ali. O reino está onde? O reino está dentro de vós, ele fala, é uma comunicação daquilo que está guardado, daquilo que está magnetizado, daquilo que está comprimido dentro de nós. O Pai Nosso é como vários portais dentro de nós, é como vários estados dentro de nós. Quando nós falamos Pai Nosso, nós estamos entrando em um campo de energia que cobre tudo. Estou repetindo algumas coisas para vocês poderem entender. É um tecido fundamental da realidade. É sua mente sintonizando com o reino e o rei. Quando nós falamos Pai Nosso, nós estamos se conectando com Deus. Nunca mais pronuncie essa palavra Pai Nosso apenas por pronunciar, mas tenha a intenção. Escute cada som que está sendo verbalizado, cada som que está ecoando, cada som que está saindo da tua mente, tudo que está sendo liberado. Veja, sinta a sintonia com o reino e o Pai. Quando nós falamos Pai Nosso, nós estamos preparando o nosso corpo para as próximas palavras. Quando nós falamos Pai Nosso, nós estamos preparando a atmosfera que nos cerca, nós estamos preparando as paredes da realidade, nós estamos preparando todo um combo, todo um conjunto para aquilo que vai nos ocorrer em seguida. Quando nós falamos santificado, seja o vosso nome, nós estamos falando de respeito e reverência. Nós estamos reverenciando, nós estamos santificando, nós estamos enaltecendo, nós estamos chamando o nome daquele que nós reconhecemos quem Ele é. E nós também estamos honrando
Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Todos os reinos reconhecem quem é que nós estamos chamando. As entidades, os demônios, a pedra, a árvore, a casa, o ar. Nós estamos clamando, estamos chamando Ele para uma reunião divina, uma reunião séria, para nós se conectarmos e sermos reestabelecidos para o tempo presente e necessário. Você consegue entender? Quando nós gritamos Pai Nosso, quando nós santificamos o nome dEle, nós estamos dando permissão para Ele intervir em nossa vida. Eu permito que o Senhor entre nessa esfera, nesse portal. Aí começa uma comunicação de autoridade para você poder entender que você está avançando degraus invisíveis no reino, que na medida que você vai liberando essas palavras, você vai entendendo essas cores sendo produzidas, e é necessário você andar nessa escada. Escadas de rubis, corrimãos feitos com ouro, um ouro diferenciado, um ouro produzido pelo Senhor. Deixa eu tentar resumir o máximo possível para vocês aqui entender. Tem alguém aqui comigo? Igreja, vamos lá. Quando nós declaramos, santificado seja o vosso reino, santificado seja o teu nome, aí nós declaramos logo em seguida o quê? Veio o quê? Venha a nós o teu reino. Não é algo que nós vamos esperar futuramente, não é algo que vai acontecer, sabe, lá na frente, daqui a milênios de anos. Não. Falar sobre os nossos reinos internos. Fala sobre um lugar habitável, onde Ele pode estar. Eis que estou à porta e bato. Fala sobre uma morada, fala sobre um lugar onde que Ele possa estar. Isso simboliza aquilo que está dentro de nós. O reino é dentro de nós, é lugar habitável, lugar onde Ele pode estar. E aí nós fazemos um alinhamento como? Assim, como? Assim, tanto na terra como no céu. Nós agora estamos equivalendo. Agora nós estamos abrindo o portal por inteiro. Nós cantamos uma música, você lembra, Gabi? Céus e terra se encontram. Lembra? Como é? Canta um pedacinho dela aí, Lopes. Céus e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão rugiu do trono. Céus e terra é a união dos dois mundos. É o macro e o micro. O seu plano, é o cosmos se encontrando tanto de cima quanto de baixo. É as palavras que nós estamos liberando, ecoando dentro de nós. Você consegue entender isso? Alguém algum dia falou que palavras é como velas em um caminho escuro à beira de um abismo. Só vai ter utilidade se você seguir a luz. Só vai ter utilidade as palavras. Jesus, Ele disse que Ele é a palavra. Jesus disse que Ele é o verbo. Ele disse que Ele é a verdade. Ele disse que Ele é o caminho. Só tem utilidade quando nós conseguimos materializar, só quando nós conseguimos fazer esta combinação. Palavras, ela tem um poder, ela vai além do literal. São forças, são energias. Alguns estudos recentes conseguiram falar que a combinação de sons e palavra consegue mudar uma estrutura de DNA humano. Você consegue entender?
quando nós colocamos diante dele, diante de todo o poder, e nós vamos liberando estas palavras de consciência, quando nós vamos conseguindo entender todo aquele conjunto de palavras, liberando aquilo que é pertencente a ele, e nós conseguimos trazer para ele essa combinação de sons com palavra, que nos ajuda a crescer em todas as esferas. Eu falo para vocês, precisava pregar essa mensagem. Às vezes nós queremos algo mais emocional, algo mais emotivo, uma história que ilustre o nosso sofrimento e as nossas perseguições que nós estamos vivendo hoje. Às vezes nós estamos tão apegados àquilo que é terreno, porque nós queremos, derramar algumas lágrimas de choro, reviver alguns sofrimentos e rejeição que nós passamos durante a nossa vida. Quando na verdade Deus está querendo trazer aquilo que é do alto, quando na verdade Deus está querendo nos movimentar de acordo com os céus. Não é o céu que movimenta, não é a terra que movimenta o céu, é o céu que movimenta a terra. A nossa cultura é celestial, a nossa cultura não é terrena. Somos seres espirituais passando por experiências terrenas, e nós precisamos entender. Estamos ocupados demais com o nosso trabalho e com a tela. Nível de cortisol muito grande. Estamos ocupados demais ao ponto de nós não entendermos esses códigos que ele liberou. A Bíblia é um livro arcaico, difícil de ser entendido. É dado apenas para alguns pastores, líderes, que traz uma história e uma pregação cansada num domingo, preocupado com quantas pessoas foram e se as pessoas estão mudando ou não. O problema dela, eu estou fazendo o meu papel. É um conjunto. É a igreja do Senhor. É a igreja se movimentando, é nós entendendo. Precisamos voltar ao original. Os nossos pensamentos, as nossas ações influenciam toda a nossa atmosfera, todo o nosso campo de energia no coletivo. É por isso que nós precisamos trazer a fé, é por isso que nós precisamos trazer a intenção, é por isso que nós precisamos trazer o conhecimento, é por isso que nós precisamos trazer todo o nosso amor para o mesmo ambiente. Deixar Deus mexer nessas esferas da nossa vida. Deixar Deus mexer naquilo que nós estamos protegendo. O Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, é uma ferramenta. Não apenas para alcançarmos o reino dos céus, mas é uma ferramenta para nós alcançarmos aquilo que está dentro de nós, o interno. Por que nós procuramos tanto fora, quando na verdade a resposta está aqui dentro? Porque nós ansiamos tanto por uma mão externa, sendo posta em nossa cabeça, no nosso peito ou no nosso ombro, um abraço. Quando na verdade isso não vai conseguir resolver aquilo que está interno e a mão não alcança. Porque são coisas que nós temos que fazer. Nem Deus pode fazer, porque Ele deu para nós esse acesso. Ele deu para nós esse código. Tem coisas que o que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Mas o que é para nós fazermos é nós que temos que fazer. Deus, por favor, faz por mim. Dizendo, filho amado, eu te dei capacidade. Filho amado, eu estou te dando condições, eu estou te dando força para você poder avançar, para você poder ir. Nos dá hoje o quê? O quê? Pão. Pão nosso. Esse pão não é apenas uma comida física, mas é aquilo que alimenta o nosso interior, é aquilo que alimenta as nossas convicções, é aquilo que alimenta o nosso espírito, é aquilo que alimenta a nossa alma, é aquilo que alimenta os nossos desejos, os nossos sonhos. É o que? É o pão nosso, não é apenas uma comida física, é algo muito maior. Você tem uma carência aí dentro.
Como às vezes as pessoas têm a necessidade de ouvir um eu te amo. Quantas vezes a pessoa fala eu te amo só para ouvir de volta. Não é nem porque ela realmente ama, sim, pode amar, mas naquele momento ela não quer expressar o amor dela, mas ela quer que alguém expresse o amor dela, o amor do outro por ela. Quantas pessoas têm uma carência de um abraço, quantas pessoas têm uma carência de uma conversa, e quando na verdade você está precisando é do pão nosso. É algo que só Ele pode suprir, porque nós temos um vazio dentro de nós do tamanho de Deus, e homem nenhum, mulher nenhuma, carro nenhum, dinheiro algum, viagem alguma, filho algum pode suprir isso, porque este buraco é do tamanho da eternidade. É só Ele que pode preencher, é só Ele que pode preencher todas as lacunas da carência, do medo, da escuridão. É só Ele que pode dissipar toda a nebulosidade que está dentro do teu ser às vezes. Perdoa como nós temos perdoado. Está falando de trocas de energia. A igreja do Senhor. Como a irmã Juris Creudes não consegue olhar no fundo dos olhos da irmã Holyfield, vamos lá, inventar nome, mas não dá. Como assim? Que troca de energia desgraçada do inferno é essa? Desgraçada não é palavra pejorativa, é a ausência da graça, por favor. Antes de você me botar numa cruz de cabeça para baixo e me fuzilar. Vamos lá. Mas sabe como? Por favor, que troca de energia é essa? Tem pessoas bloqueadas porque elas resolveram no coração dela guardar uma mágoa de alguém. Mágoa não é só o que você está sentindo, mas pode ser aquilo que você está ignorando. Eu desprezo você porque você não entra mais na minha rede de pessoas confiáveis. Eu te desprezo porque houve uma circunstância onde eu me senti ofendida e ofendido. Você está dizendo assim para a sua energia: eu prefiro ficar bloqueado. Ele está dizendo: ei, a energia que tu vai receber do céu é igual a energia que você está emanando da terra. Então ele está nos ensinando, é Jesus que está fazendo a oração. Perdoa, perdoa como nós temos perdoado. Ele está dizendo, se eu não estou conseguindo perdoar, então também eu estou rejeitando o teu perdão. Você está equivalendo a energia da pessoa do seu lado à energia de Deus. Troca de energia. Eu não sei. Já fui no terreiro. Já fui na psicóloga. Já fui no psiquiatra. Passei embaixo da ponte. Já fui na igreja. Eu não consigo tirar esse espírito de depressão. Não consigo tirar essa maldição que arranca toda a minha alegria, toda a saúde da minha casa. Simples. Não é sobre um remédio, não é sobre um lugar externo, é sobre o íntimo, é sobre o interno, é sobre a troca de energia que você não quer que ela vá embora. Pastor, se o senhor soubesse o que ele fez comigo, se você soubesse o que ela fez comigo, foi eu que estava na pele, foi eu que senti, então deixa ele ir, por favor. Libera, não é porque ele merece, é porque você precisa passar de fase. É porque você precisa ir para o próximo estágio. É porque você precisa amadurecer. Não é merecimento. Se fosse merecimento, merecíamos o inferno. Mas a graça, chamado favor, imerecido. Chariz.
Faz com que o Senhor Jesus fala: ei, você está assim, mas eu quero te deixar assim. Você está sujo, mas quero purificar-te. Você está rejeitado, mas quero aceitar. Não te rejeito, mas você pode me rejeitar. Ele diz no livro de Tiago, capítulo de número 5: chegai-vos a mim e eu chegarei até vós. E por que ele não está chegando até vós? Energias. Demônios não entram em todos os lugares, mas energia sim. Fazemos oração, libertação, limpamos a casa, mas as energias ficam. O que você está liberando na frequência dos sons das suas palavras são hertz. Quando ele está baixo, atrai tudo que é ruim. Uma palavra pode fazer com que você abaixe a tua unção, ao nível de você estar indo para casa, e um demônio de encruzilhada, no sincretismo brasileiro, lá o tranca-rua, o Exu, como as pessoas conhecem, te segue e trava coisas na tua casa. Apenas pelo um fato de você não deixar o Senhor entrar na tua mente e no teu coração. Para de perguntar ao Senhor: por que você sofre tanto? Para de perguntar ao Senhor por que é mais difícil com você. E passe a entender o que está te segurando, porque não é sobre o Senhor estar aprendendo as bênçãos dele sobre você, mas é sobre você não aceitar o que ele tem para você. Não é por causa de quê? Pode ser por causa de quem? Você pode estar falando: essa pessoa já me fez tanto mal no passado. Ela não te fez mal no passado, se você não deixou ela está te fazendo mal hoje. E pior, que ela está vivendo, que de repente ela já se arrependeu do que fez com você. De repente ela já teve a lição dela necessária e já vai embora. E só você está segurando essa energia. Vamos lá. Alguém comigo? Purifica-me, Senhor. Sara-me, Senhor. É sobre você entender. Vamos lá. Sobre você entender que é preciso desatar os nós que estão te apertando. Aquilo que está te segurando. É necessário você: cura-me, sara-me, Senhor. Sara-me, Senhor. Semana passada eu fui fazer uma oração com a pessoa e no meio da oração, sabe quando os portais se abrem? E a pessoa ela precisa corrigir algumas coisas, porque eu quero que você entenda, quando você entra em uma dimensão dessa, Pai nosso que está no céu, com a intenção sincera, e o céu se abre, o seu nível de DMT aumenta, seu cortisol abaixa, seus neurotransmissores começam a entrar exatamente nas frequências certas, e o céu se abre, Deus vai mostrar exatamente quem você é e o que precisa ser consertado. No meio disso tudo, a pessoa no conserto ela entendeu que com faixa de 5 ou 6 anos de idade, nasceu a irmã dela, e ela ia lá todo dia na cabeça da criança, com uma colher e batia na moleira aberta. Você consegue entender? Ela assistia jogava um jogo infantil e fazia, naquele momento ela praticava aquele mal. Até um dia que um dos pais viu, e chibata no rebelde. Mas aquilo, essa pessoa hoje tem cerca de 30 anos. Estou falando coisa de 24 anos atrás aproximadamente. Estava travando coisas. Porque ela tinha esquecido daquela, mas no subconsciente dela algo permeava. Porque coisas esquecidas na tua vida não é a mesma coisa que coisas perdoadas. Tem alguém comigo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos encerrar. Ele diz: livrai-nos de toda tentação. Houve um errinho de tradução aí, porque não é livrai-nos de toda tentação.
Ali Jesus estava dizendo, não nos leve para lugares de tentação. Não nos leve para lugar onde que eu desista, não nos leve para lugar. Porque quando nós falamos de tentação, às vezes você vai pensar exatamente naquilo que você é fraco. Tentação é diferente para cada um. Tem gente que é tentado por homem, tem gente que é tentado por mulher, tem gente que não tem nenhuma tentação sexual, mas a tentação dela é dinheiro. A tentação dela é estar sozinha e esquecida, isolado. E não é só sobre esse nível de tentação, mas é sobre as distrações. Para você não conseguir atingir o seu propósito de vida. Tem pessoas que estão distraídas, trabalhando demais, para dar uma vida digna para os meus filhos, para conseguir aquele sonho desejado da casa própria, para conseguir aquele carro do ano, mas você está ocupado demais. Filho trabalha um horário, a esposa outra, ele está o tempo todo viajando, sei lá, e a família está sendo criada pelo mundo. O comunismo, o socialismo está ensinando, os TikTok da vida. Como não pode estar presente, eu faço Pix, então eu não te deixo faltar em nada, porque você é um mau filho. Tem coisas que o dinheiro não educa. Tem coisas que o dinheiro não vai conseguir trazer para você. Conforto não é a mesma coisa que felicidade. Nem toda viagem que você faz é por alegria. Um dos voos mais tristes que eu fiz foi no dia do velório da minha avó. Sempre gostei de andar de avião. Eu tive que sair de urgência para ir no velório dela. Então nem toda viagem é por felicidade. Eu quero que você entenda isso. Mas é sobre você entender sobre as tentações, sobre as distrações. Igreja, nossa vida é muito passageira nessa terra. Celebre a sua esposa, celebre seu esposo, celebre os seus filhos, celebre o seu trabalho. Mas entenda que às vezes você está correndo atrás do vento. Sabe, você passar a vida toda, nos dias de você falar, eu estou projetando a minha vida para trabalhar nos 50, quando chegar nos 50, eu vou viver, vou cuidar, vou abraçar os meus netos, aí quando chega nos 49 anos, você recebe uma notícia de uns malditos cânceres, de uns malditos infartos, de alguma coisa que vai roubar todos os seus 50 anos. Não importa quanto você contribuiu no INSS, não importa quantos impérios você conseguiu construir, não importa onde você conseguiu chegar, mas o seu tempo chegou, porque o meu tempo e o seu tempo não somos nós que falamos quanto restará. Não é sobre você viver também uma vida indisciplinada, como se não houvesse amanhã. É sobre equilíbrios. Como vocês estão muito quietos, fala para a pessoa do lado, cuidado com as distrações. Cuidado com as distrações. Um dos maiores. Rios e rios e rios. Vídeos e vídeos e vídeos. Que você não consegue mais ouvir o choro do seu filho que atrapalha a sua comunicação. Não consegue mais ouvir a voz do seu esposo, a voz da sua esposa. O escritório dos homens se tornaram o banheiro, porque é o único lugar que as mulheres não ficam pedindo para fazer favor. Então fica lá, mexendo no celular, porque não quer a realidade da vida. Tem alguém aqui comigo? Cuidado com as distrações. Mas ele diz assim para nós encerrarmos, e realmente é: mas livra-nos do mal. Não é o oposto entre o bem e o mal, entre o ruim e o bom, mas não é sobre apenas o externo. Não é sobre apenas o externo. Mas é sobre, às vezes, as nebulosidades, a escuridão
que está guardada dentro de nós e nos limita a chegar a lugares e transpassar portais e subir degraus. As palavras mal resolvidas, os mal entendidos e as faltas de coragem de fazer um alinhamento com pessoas para que haja essa troca de energia, mas é um mal necessário para te deixar preso, limitado, sem poder avançar, sem poder crescer, porque o que eu tenho contra ti vamos lá. O que te limita nessa noite? Eu te pergunto. Você sabe. E quando você faz uma oração dessa do Pai Nosso, vou repetir mais uma vez. Quando você abre os portais, não é sobre apenas você viajar para o céu e ouvir os anjos tocando as suas harpas, ou ouvir as trombetas, ou você ver Jesus como João viu, mas é sobre primeiro você bater de cara com você em um espelho e ver a sua face como realmente ela é. Seja um demônio, ou seja uma cobra, ou uma águia, ou qualquer coisa que precisa ser limpo, precisa ser lavado, precisa ser purificado. É sobre essas escuridões guardadas não fazer com que você não consiga liberar um louvor limpo ao Senhor. Como foi dito outra hora, não é sobre o som que Deus escuta, mas é sobre o aroma que nós lançamos às narinas dele, com as nossas palavras, com os nossos louvores, com as nossas intenções, com as nossas ações, com os nossos sons. É aquilo que sobe até Ele. Vamos lá. Deixa eu resumir aqui. Às vezes você está pedindo a Deus, já fez campanha, fez tudo para poder ser curado, passou pelos melhores médicos e a solução não vem. É as escuridões que estão te bloqueando aí dentro. A escuridão de fora, nós acendemos uma luz, ela é dissipada. Não importa quantos refletores, holofotes é colocado, ele não consegue atravessar as paredes do nosso coração. Não. Às vezes nós queremos até abrir a porta do nosso coração para ele fazer morada, mas permitimos só a sala para ele. Porque dentro do quarto tem coisas íntimas. Na cozinha então, e quartinho da bagunça, pior ainda. Ele quer a chave de todos os cômodos do teu reino, da tua casa, do teu corpo. Tudo, tudo, tudo. Você quer entrar nessa dimensão, você quer crescer, você quer tocar em portais de cura, você quer entrar nesses portais, então é necessário você fazer um alinhamento dessa consciência. É necessário você, sabe, e tem algo dizendo para você agora aí que não vale a pena, que está longe demais, que você não vai conseguir, mas eu quero falar para você que é uma mentira, que desde o momento que o Senhor habilitou esta palavra para ser liberada e você está ouvindo, então Ele está falando sobre possibilidades, então Ele está falando sobre vontades. Vontade de consertar, vontade de alinhar, vontade de se colocar de pé e parar de arrumar os empecilhos que estão te segurando, triturando, destruindo a tua casa, destruindo a tua história e acabando com o legado. É possível sim. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Pedi, pedi, Ele vos dará. Bater, bater, Ele vos abrirá. É possível, o problema é que as pessoas não querem, porque elas veem a complexidade das coisas e dizem, não, está longe, está distante, eu não consigo, eu preciso mudar, eu preciso ir, eu preciso voltar, mas nunca para dentro de si, tudo é fora. Tudo tem um culpado. O problema é que eu não consigo fazer bem a ninguém, o problema é que eu sou ruim mesmo, o problema. Meu Deus. Para de desenhar como esse vilão externo, precisando de um tapinha nas costas, ou de alguém que entenda você como você é. Não é sobre isso.
É sobre o que Jesus disse, ele falar sobre as possibilidades de evolução, de crescimento e de melhora, para você ser um pai melhor. Cristão é você ser uma mãe melhor, cristão é você ser um filho melhor, cristão é você ser um aluno melhor, cristão é você ser alguém melhor. Não é uma religião que te dignifica. Não é uma religião que te faz ser melhor do que um umbandista, um espírita, um kardecista, um budista, ou seja lá, os istas da vida. Mas é sobre um amor que te tritura, que te quebranta. É sobre você entender a sua identidade e você conseguir se colocar à disposição para ir além dos limites postos pelas religiões. É sobre você entender o seu grau de consciência e entender o que te intoxica, que você vence, luta durante alguns meses, durante algumas semanas, depois volta ao vômito como um cachorro, porque desistiu de novo. Porque voltou de novo às velhas práticas que te desabilitam, que te quebrantam, que te deixam amedrontado, que te deixam enfraquecido, que te deixam como um fujão. Só você pode fazer essas alterações, essas mudanças. Só você, eu quero que você entenda. É sobre você voltar de novo a ter uma harmonia do homem e o reino dos céus. Voltar a respirar de novo livre, leve. E poder dizer como Paulo, agora pois nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida nos livrou da morte. Por isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, no tocante ao pecado. Portanto, os que são carne se inclinam para a coisa da carne, mas os que são Espírito inclinam para as coisas do Espírito. E se o Espírito de Deus está em vós, o seu corpo está morto por causa do pecado. Ele libera um Romanos 8 assim, e fala sobre reino, fala sobre esse crescimento, fala sobre você decidir sair desse lugar de sofrimento que está te neutralizando e paralisando, e entender que a página precisa ser virada, porque o tempo de cura é necessário na sua vida, o tempo de libertação é necessário na sua vida, porque esse sofrimento que também ativa áreas de alegria. O sofrimento gera alegria, você consegue entender? Quando você come chocolate, é liberado uma certa carga de dopamina. Quando você assiste um jogo, é liberado uma certa carga de dopamina. Quando você faz aquilo que você gosta, é liberado cargas de dopamina. O sofrimento também gera cargas de dopamina em algumas pessoas. Tem pessoas que não conseguem dormir antes de deitar, virar o canto da cama e pensar em todas as rejeições que ela já sofreu um dia, e pensar em uma possibilidade que ela não quer, de um dia ser feliz e mostrar para essas pessoas que ela é capaz. Todo dia tem aquele ritual maldito de sofrimento, tristeza e depressão. Não acessa o reino, mas acessa uma história de rejeição. Acessa como poderia ter sido uma mãe melhor, mas não dá mais tempo, seus filhos já estão na casa deles. Você precisa entender o hoje, quem você era, quem você foi, mas quem você é. Eu preciso canalizar em quem eu sou, em quem eu vou ser. Preciso perdoar quem eu fui, para minha vida voltar a andar, para minha vida começar a andar se ela nunca andou. A oração do Pai Nosso é uma ferramenta dada por Jesus para nós acessarmos as verdades. É uma ressonância universal que faz nós conectarmos com o coletivo, com o corpo, com pessoas exouvidas, a cada um daqueles que liberou essa palavra. Tenho duas perguntas para encerrar. Você está disposto a enfrentar os seus medos para ser posto em um lugar de responsabilidade? Não dá mais para você postergar com esse erro. Não dá mais para você adiar com esses medos. Não dá mais apenas para você pensar que um dia vai ser melhor que hoje. Porque hoje você pode fazer. Você está pronto
para entrar em um portal de responsabilidade. O problema dos seus pais é dos seus pais. Hoje você precisa se tratar. O problema dos seus filhos é dos seus filhos. Hoje você precisa se tratar. O problema dos seus irmãos é dos seus irmãos. Hoje você precisa se tratar. Você não está entendendo que é como uma grande areia movediça que você está andando sobre, está tudo desmoronando, afundando e acabando. E você está focado em resolver um problema que não é seu. Você não está entendendo que isso está enfraquecendo a sua fé, enfraquecendo a sua saúde, acabando com os seus recursos e nada está acontecendo porque você está olhando para fora quando é para você olhar para dentro. Você falou, Senhor, fala comigo hoje naquele culto. A organização ela é interna. Se eu apagar essa luz e falar, por favor, bagunça as cadeiras, apaga a luz, por favor, arrume essas cadeiras em fileira, com a escuridão, você não vai conseguir fazer nada. Haja luz. Traz a luz para dentro de si. A luz do mundo é Jesus, eu sou a luz. Ele é a luz. Enquanto Ele está fora, nada pode ser feito, nada pode ser acessado. Mas é necessário uma reorganização e é necessário lugares de responsabilidade. Lugares de responsabilidade. Você pode ser responsável naquela empresa, mas você foge da responsabilidade no reino. Você pode ser responsável para amigos, mas não consegue ser responsável dentro de casa. Tome o lugar que é seu no reino. Tome o lugar que é seu na sua casa. Tome o lugar que é seu aonde Deus te colocar naquela empresa. Para de fugir de responsabilidades, ou pare de abraçar responsabilidades que não é sua. Porque tem um grupo todo sofrendo porque você está abraçando o que não é seu. Você está querendo abençoar o que é maldito. Você está conseguindo entender? Você está querendo fazer com a sua mão aquilo que Deus tirou. Você está gastando a energia que Deus te deu para você mudar outra esfera naquilo que não é sagrado e nem é sua permissão. Vamos orar juntos? A oração do Pai Nosso. Se coloque de pé, você que pode. Canta aquele hino da Rose. Vamos lá.